A partir daí, aqui agora, Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Eles falando sobre LADA. E aí eu destaquei alguns pontos que são importantes. Mas eu deixei em caixa alta uma palavra. Porque na prova da SFSEX tem que tomar cuidado com essa palavra. Ali está escrito, é obrigatório? É recomendado. Então, cuidado com isso, porque se troca para obrigatório, está errado. É recomendado que pessoas adultas com diabetes e anticorpos positivos, tá? As quais não necessitam de insulina, por pelo menos 6 meses após o diagnóstico, ou seja, o cara diagnosticou, tem 6 meses e ele não tem a necessidade de insulina. Pô, peraí. O cara tem anticorpo positivo, mas não precisa ser de insulina. Então, isso não é tipo 1. Aí ele bota aqui, ó, sejam classificadas como tendo diabetes autoimune latente do adulto, que é o diabetes LADA. Então, qual é o marco dessa história? Diabetes presente, pessoas adultas diabéticas que têm anticorpo, mas não precisa de insulina. Isso é LADA. Tá? E o trem está avisando que isso é importante. Ok? Para quem está em casa, sempre passa um trem de carga aqui e ele apita no horário da minha aula. Foi, pessoal, LADA, porque LADA é algo diferente, quem não tem muita experiência, às vezes se assusta. Tá? Eu gosto muito de... Vocês vão ver, né, que eu gosto muito de trabalhar... Eu tinha que estar ganhando dinheiro com isso, mas é porque a minha ética não permite. Né? Já me falaram, você não quer vender teus mapas mentais, não? Eu falo, mapa mental não vende, porque mapa mental só funciona com quem faz. Ele só funciona com quem faz. É você fazendo que você grava aquilo. Se você pegar um mapa mental pronto que você não fez, você está decorando. E se você está decorando, um mês depois tu já esqueceu tudo. Porque na nossa faculdade é assim. Né? A gente vinha decorando para as provas e no semestre seguinte já não lembrava mais nada que tinha estudado no semestre anterior. E aí quando termina a faculdade, sai com aquela sensação de que não sabe nada. E muitas vezes não sabe mesmo. Porque veio apagando tudo que veio aprendendo ao longo da faculdade, porque decorou o tempo todo. Então, repara. Eu gosto muito de estudar fazendo correlações, porque isso ajuda a você entender o processo. Então, vamos lá. Mais de 30 anos, história familiar de diabetes mellitus 2, obeso. Esse aqui eu não tenho dúvida. Ele vai ser classificado como tipo 2. Menos de 30 anos. Com anticorpo positivo. Ok? Não produz insulina, porque os anticorpos destroem. E ele precisa tomar insulina, senão vai morrer. Então ele precisa de insulina para viver. Isso é o diabetes 1. Tudo bem? Agora aqui, ó. Adulto. E aí repara que ele não bota o marco de idade. Adulto. Tá? Aí ele bota lá, ó. Com anticorpo positivo. Mas qual é a diferença para este aqui? Ele não precisa de insulina. Pô, se não precisa de insulina é porque ele produz insulina. E isso não é característica do tipo 1, porque o tipo 1 não produz insulina. Então esse aqui é o LADA. E o MUD? Antes de falar do MUD, deixa eu só complementar aqui. Aí ele fala assim, ó. Os critérios mais aceitos para diagnóstico de LADA são idade de diagnóstico maior que 30 anos. Por quê? Porque ele correlaciona com esse aqui. Lembra, LADA é um híbrido do tipo 1 com o tipo 2. Mas o texto chama de adulto, tá? Porque pode acontecer de ser menos de 30. Não necessariamente 30 seja o marco, tá, gente? Anticorpos positivos, tá?
mas ausência de insulina por pelo menos 6 meses. Não precisa de insulina 6 meses depois do diagnóstico. Isso é LADA. Ok? Isso. O diagnóstico é realmente fechado depois de 6 meses. Tá? Embora, muito antes você já saiba que aquilo ali é LADA. Pela própria composição do negócio, já sabe. Só espera 6 meses por uma questão de diagnóstico. Tá? E o MUD, que é o diabetes monogênico. A forma monogênica mais comum do diabetes, tá? Mérito, é o diabetes tipo MUD, autossômico dominante. Então, repara, gente, isso é genético. Ok? Essa forma de diabetes é causada por defeitos em genes que, direto ou indiretamente, participam da secreção de insulina. Então, é recomendado suspeitar diabetes monogênico em pacientes com hiperglicemia de início antes dos 25. Então, preste atenção. Então, o MUD, ele é um cara que ele tem menos de 25 anos. Tem diabetes. Tá? Mas os anticorpos são negativos. Porque se fosse anticorpo positivo, puxaria para cá. Tá? Anticorpo negativo. Porém, entra a peça-chave. O peptídeo C, que é hoje descrito como o causador da alteração que gera o problema com a insulina, você passa a ter o peptídeo presente. O único que fala de peptídeo, aí é mais fácil gravar assim, o único que fala de peptídeo é o MUD. Ele é monogênico porque é um gene que altera, tá? E a partir daí você tem, é a forma mais comum de diabetes monogênico, tem outros tipos, tá? Eu botei uma tabelinha para vocês, que não está nem completa, mas existem muitos outros tipos de diabetes listados pela Sociedade Brasileira de Diabetes. É que não vai cair na prova, então, obviamente, eu filtrei e trouxe os 4 principais, além do gestacional. Tá? E o secundário, que esse aí eu volto a falar com vocês, diabetes secundário eu falo quando eu falo de endócrino. Que aí eu trago lá a discussão com Cushing, coisa que pode cair. Gente, deu para diferenciar bastante? Porque essa parte é importante pela diferença do LADA e do MUD. Aí ele bota aqui, ó, história familiar de diabetes antes de 25, o paciente tem início precoce, autoanticorpos negativo e peptídeo detectado. Tá? E aqui é um esquema que a Sociedade Brasileira de Diabetes traz, que ele coloca assim, ó, diabetes mérito no adulto jovem. Diabetes iniciado antes dos 6 meses de vida? Sim. Então é neonatal. Aí vai pesquisar os genes. Não, não é antes dos 6 meses de vida. Aí ele bota assim, ó, sinais e sintomas sugerentes situações clínicas específicas? Ah, sim. Por exemplo, o cara apareceu com sinais da síndrome de Cushing, diabetes secundário. Não vou ler tudo não, tá, gente? Só para vocês entenderem. Tá aqui o Cushing, ó. Aí ele bota assim, ó, não tem sinais e sintomas sugerindo situações clínicas específicas. Aí ele fala, solicita anticorpos. Anticorpos positivos? Sim. Diabetes mellitus tipo 1A, que é o mais comum, porque tem um 1B. Tá? Anticorpos negativos. Então, solicito peptídeo C após 5 anos. Peptídeo C, eu estou atrás de quem? MUD. Né? Aí ele bota aqui, ó, peptídeo C menor que 6 nanogramas. A gente viu que o peptídeo C, para ser positivo, tem que ser maior que 6. Aí ele, ó, 0,6. Então, se for menor que 0,6, é diabetes tipo 1B, que é raríssimo. Tá? Bom, o peptídeo C está maior ou igual a 0,6. Aí ele pergunta, ó, obesidade sem perda regional de gordura? Hipertensão arterial ou acantose nigrans presente? Que são aquelas manchas escurecidas. Se sim, diabetes mellitus tipo 2. Apesar de ter o peptídeo C, a característica joga para tipo 2. Não tem nada disso. Opa, não tem nada disso? Perda de gordura generalizada ou parcial? Perda de gordura generalizada ou parcial. Perda de peso inexplicada. Né? Aí ele bota, sim, lipodistrofia e síndromes de resistência insulínica. Se não, mude. Então é um fluxograma complexo. Mas por que eu gosto dele e por que eu trago ele? Porque ele reforça algumas coisas que a gente discutiu. Em especial, peptídeo C, a importância do peptídeo C hoje na pesquisa do diabetes para você classificar corretamente.
Lembrar que existe o diabetes mellitus tipo 1A e 1B. E o 1A é o mais comum. Tá? Lembrar que o diabetes tipo 2, 95%, e, obviamente, o diabetes tipo 2 vai dar tudo negativo. Anticorpo negativo e peptídeo C negativo. Embora ele coloque aqui que o peptídeo tenha dado um valor mais alto, mas existem outras situações que descaracterizam esse peptídeo, porque ele não está presente só nisso. Tem outras situações que o peptídeo C poderá estar envolvido. Então, é basicamente a correlação. Mas o principal alvo de vocês agora é diferenciar o LADA do MUD. Tá? E não confundir com diabetes tipo 1 para não trazer problema, porque esse é o alvo da banca, que vocês saibam as diferenças dos tipos de diabetes. Bom, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, tá? Ou como LADA ou como MUD, independente, mas em especial os dois principais, o paciente poderá ter complicações crônicas. O diabetes tipo 1 é um paciente que a gente não rastreia, ele chega para a gente. Por que eu digo que ele não rastreia, gente? Porque o paciente de diabetes tipo 1, como ele aparece muito cedo e normalmente aparece em cima de complicação, que é a cetoacidose, esse cara vai para emergência. Essa criança é levada pelos pais para emergência. E aí, quando ele chega para a gente já identifica o diabetes. O tipo 2 não. O cara passa 20 anos com hiperglicemia sem saber. Então, o rastreamento é para diabetes tipo 2. Tá? E as complicações crônicas são muito mais comuns em que tipo de diabetes? Tipo 2. Porque o tipo 1 controla, por descobrir muito recentemente, muito precocemente a doença, ele controla melhor. Então, o tipo 1, você tem um melhor controle do processo patológico. Tipo 2, não. Tipo 2, você tem muito mais dificuldade, né? Porque o cara não sabe que está hiperglicêmico. Então, quando a doença aparece, ela aparece em cima das complicações crônicas. E que complicações são essas? O cara poderá fazer infecção de repetição. Mulheres idosas fazem muita infecção urinária de repetição. E aí, quando chega na emergência, muitas vezes já com quadro séptico, às vezes, você descobre o diabetes. Tá? Neuropatia, cuidado. A neuropatia, a gente fala muito da neuropatia periférica. Alguém já ouviu falar aqui em neuroped? Neuroped. Tá? Neuroped é um teste feito para um tipo de neuropatia. Essa é uma pergunta de prova, gente, que pode aparecer para vocês. Porque como é algo que não é muito falado ainda, tá? Existem 3 tipos, 3 não, tem mais, porque ali eu reduzi nas 3 principais. A neuropatia periférica, a neuropatia autonômica, que vai mexer com o sistema nervoso simpático e parasimpático, e a neuropatia sudomotora. Já ouviram falar? Sudomotora? Neuropatia sudomotora é uma condição em que o paciente perde a capacidade de produzir suor da cintura para baixo. Ele só produz suor da cintura para cima. Olha que loucura. Né? E qual é o problema de você não produzir suor da cintura para baixo? Você resseca e abre possibilidade de lesão. Muito mais fácil, porque não tem umidade. E aí existe um teste chamado Neuroped, que testa a capacidade de produção de suor nos pés. A gente vai falar disso mais à frente. Tá? Mas é só para vocês verem como tem muita coisa que a gente precisa, né, ter o conhecimento, porque senão você é surpreendido na hora da prova como afirmativa. Tá? Nefropatia. A nefropatia, a insuficiência renal crônica, é a principal causa, tá, de falência renal no Brasil, e o diabetes é a principal produtora de insuficiência renal crônica. Então, segundo o Ministério da Saúde, né, o diabetes é a principal doença. Vocês sabem qual é a segunda maior doença produtora de insuficiência renal crônica? A primeira causa de insuficiência renal crônica no Brasil é o diabetes. Obviamente a complicação, né? Qual é a segunda maior causa? Hipertensão arterial. E a terceira causa, glomerulonefrite, ou seja, problemas do próprio rim. Então, a principal causa é o diabetes. A nefropatia, ela tem a capacidade, né, o rim perde a capacidade de reabsorver glicose. E a glicose, conforme vai saindo pelo néfron, vem destruindo ele, porque a glicose sai, puxa líquido por força osmótica, e a albumina vai junto. A albumina é uma proteína oncótica. Onde ela concentra, ela puxa água. Aí vocês imaginem diabetes, o cara tem glicose e albumina na urina. Vai puxar muita água.
Então, isso faz uma intensa destruição renal e o paciente vai evoluindo a passos largos para uma insuficiência renal crônica. Por que eu estou falando da albumina? Um paciente, daqui a pouco a gente vai ver que o paciente ele é diagnosticado com diabetes a partir de 126 de glicemia capilar. Ok? 126 de glicemia capilar. Paga tudo. 126 de glicemia de jejum. Não é capilar. Capilar é outra coisa. Glicemia de jejum. 126. E aí, quando você fala de 126 de glicemia de jejum, já tem uma quantidade de glicose bastante interessante no sangue, mas nem se compara a 900 de glicemia, né? O rim, vocês sabem a partir de quanto de glicose na corrente sanguínea, de quanto de glicemia, o rim começa a botar a glicose para fora? Qual é o valor de glicemia que alcançado faz o rim começar a botar a glicose para fora? Porque ele já perde a capacidade de absorção, vocês sabem? Porque esse é um dado importante, porque tem um exame chamado glicosura, não tem? A glicosura, eu sou de uma geração de enfermeiros que você botava a fitinha lá na urina e ficava medindo a glicose do paciente na urina. Depois de um tempo, esse exame caiu em desuso. Por quê? Por conta dessa pergunta que eu estou fazendo para vocês. Alguém sabe? Pessoal de casa? Olha aqui. A partir de 200 de glicemia, olha que interessante. Posso pagar isso aqui, gente? A partir de 200 de glicemia, vai começar a aparecer glicose na urina. Ou seja, a glicosúria vai estar positiva. Ok? Só a partir de 200. Por que eu falei só a partir de 200? Porque o diagnóstico de diabetes é a partir de 126. O que significa dizer que de 126 a 200, a glicosúria estará dando o quê? Negativa. Mas o paciente já está o quê? Diabético, e isso já está fazendo sobrecarga renal. Então, a glicosúria não é um exame que me traz muito rápido a informação de como está a função renal. Porém, assim que começa o processo, a albumina já começa a escapar traços dela. E aí, nesse momento, se a gente quer acompanhar a função renal de um paciente diabético, eu não vou voltar meus olhos para a glicosúria, porque eu fico refém da glicemia do paciente. Eu volto meus olhos para a albumina. E aí aparece a olha o nome, albuminúria, ou seja, traços de albumina na urina. Gente, a albumina é proteína essencial, ela não é excretável pelo rim. Se ela aparece na urina, você tem algum problema renal. Então, quando começa a aparecer traços de albumina na urina, em paciente diabético, a gente já liga o alerta que o processo renal já está começando. A banca pode perguntar para vocês qual é o marcador laboratorial que avalia de forma precoce no diabetes a função renal. E ele vai botar logo na letra A, glicosúria. E lá na letra E, microalbuminúria. Qual é o marcador que avalia de forma precoce a função renal? Microalbuminúria. Porque a glicosúria eu não consigo avaliar, porque ela só vai aparecer a partir de 200. Deu para entender isso, gente? Em relação à retinopatia diabética, né? Tudo isso que eu estou falando aí está no texto, tá certo? Em relação só que é aquilo que eu falei, né? A apostila ela vai servir de apoio porque, por exemplo, essa parte aí de nefropatia vai estar lá no final, nas complicações. Por que eu estou trazendo para agora? Porque a gente vai começar a entender a importância de controlar a glicemia do paciente. Você entende que você tem que controlar a glicemia porque tem complicações associadas a isso, fica muito mais fácil interligar. Então, a sequência da apostila de vocês, daqui a pouco eu vou parar a aula e a gente vai pegar a apostila e vai passar por ela. Tá? Aí vocês vão começar a entender onde é que estão cada informação. Mas a primeira parte é toda conceitual, quais são os tipos de diabetes. A segunda parte, sinais e sintomas. A terceira parte,
uma tabela que tem os valores de referência. A quarta parte, consulta de enfermagem e controle glicêmico. A quinta parte, tratamento. Aí fala do antidiabético oral e depois da insulina. E fala toda a parte de insulina. Aí a próxima parte são as complicações agudas. Aí ele vai falar de cetoacidose diabética, síndrome hiperosmolar, que eu já até expliquei, e vai falar da hipoglicemia, como problema agudo. E depois vai falar das complicações crônicas. Aí quando ele fala da complicação crônica, lá no final entra a parte política do negócio, ele fala, ó, então agora com o enfermeiro da atenção básica tem que estar atento aos seguintes pontos. Avaliação da pele, avaliação muscular, observação, né, da temperatura da pele. Aí ele vai explicando como o enfermeiro avalia esse paciente. É basicamente isso, gente. Tá? A apostila está montada da forma como a literatura apresenta isso. Aqui eu faço uma bagunça para que vocês entendam o que precisam saber. Tá? Só para vocês entenderem aqui, a retinopatia é o principal problema, né? Retinopatia diabética é hoje, segundo o Ministério, a principal causa de cegueira no Brasil. Tá? Muitos pacientes diabéticos vão ficando cegos e de forma definitiva, não tem reversão. Só que a retinopatia é a patologia que mais afeta, mas não é a única. Porque você tem a catarata acelerando o processo, então pacientes que têm tendência a ter catarata, se forem diabéticos, passam a ter muito mais jovens do que teriam. Acelera a glaucoma, que também gera perda da visão. E tem ceratopatia. Alguém sabe o que é ceratopatia? Úlcera de córnea. Resseca tanto o olho que abre úlcera e também causa cegueira. Então, nesses pacientes diabéticos, a gente não pode estar atento só à retinopatia. Retinopatia, você tem uma dificuldade de levar oxigênio e nutriente às células da retina, elas vão morrendo e o paciente vai perdendo a visão. A gente vai ver que tem 3 formas dela. A forma mais grave é a proliferativa. O organismo, para tentar resolver, joga sangue para dentro da retina e aí começa a tornar o cristalino totalmente opaco e o paciente vai perdendo a visão. Tá? Mas não é só a retinopatia que preocupa a gente. São as outras patologias que vão ser, né, aceleradas caso o paciente tenha essa possibilidade. E da parte de cicatrização, o grande, né, e sempre lembrado perigo é o pé diabético. Úlceras de difícil cicatrização, mas que podem evoluir para o temido pé diabético, que chega ao ponto de você ter uma infecção a nível ósseo e que gera uma amputação como resultado de um processo que não conseguiu ser controlado ao longo do tempo. Mas esse não é o único problema. Existem alterações estruturais do pé que podem acontecer e a mais, né, citada e que pode aparecer na prova de vocês é a artropatia de Charcot, que exige, inclusive, tratamento multidisciplinar diferente que a gente vai ver lá na frente quando eu já estiver indo para a parte final da aula. Até aqui tudo bem, gente? Ok? É uma doença tranquila de tratar? Tranquila de conduzir? É ruim. E é uma das principais doenças crônicas hoje no país. Bem, diabetes tipo 1 chega, vai para a emergência e a gente identifica. Então, o rastreamento populacional e o maior grupo, né, de longe é o diabetes tipo 2, 95%, 90 a 95% dos pacientes são diabéticos. Então, o Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica 36, recomenda o seguinte: rastreamento populacional. Quem são as pessoas que têm que ser rastreadas para diabetes? Todas que tiverem excesso de peso, lembra o IMC? E mais um dos seguintes fatores. Então, gente, é sempre assim, ó, o excesso de peso mais. Como é que isso aqui aparece na prova? Não vai estar escrito excesso de peso. O cara vai falar, o enfermeiro recepcionou o paciente e identificou o IMC em 27, de um paciente de 40 anos. Aí você já tem aqui, opa, 40 anos, IMC de 27, ele está em sobrepeso. Ele não vai te dizer o sobrepeso, ele vai te dar o IMC. A VUNESP trabalha assim, tá? Então, IMC de sobrepeso mais história de pai e mãe com diabetes. Se tem história de pai e mãe com diabetes e está em sobrepeso, rastreia para diabetes. Se é hipertenso, mesmo que seja controlado com o uso de medicamentos, e está em excesso de peso,
rastreia diabetes. Se tem alteração de triglicerídeo, colesterol, HDL, LDL, rastreia diabetes. E tem excesso de peso. É sempre assim, excesso de peso mais. Acantose nígricas. O que é acantose nígricas? Aquelas manchas escuras em áreas de dobra. Pescoço, axila, cotovelo, virilha, joelho. Parece que está sujo ou queimado. Tá? Quando eu falo sujo, é porque a impressão que dá no primeiro momento é que formou um halo de sujeira mesmo. Né? Criança, quando está brincando, às vezes vem... Né? Outro dia eu até brinquei com meu filho. E tu tá com a acantose nígricas, ele tava com um colar preto no pescoço. Aí passou água, sumiu a mancha. Então era sujeira mesmo. Então é mais ou menos essa a ideia. A acantose nígricas é um marco de endocrinopatias, não é só diabetes, tá, gente? A doença de Addison, que é o oposto da síndrome de Cushing, ela faz acantose nígricas. Obesidade severa. Aqui eu preciso fazer um adendo. O Caderno de Atenção Básica 36, preste atenção no que eu vou falar, tá, gente? Tem 2 versões dele na internet. Tem que tomar maior cuidado. Na primeira versão que circula, o quadro que dá os valores do diagnóstico da doença, eles erraram e colocaram lá, né? Valor diagnóstico para diabetes, menor que 126. O cara errou o símbolo, ao invés de botar maior, botou menor. Se você botar lá hoje CAB36, um dos links que aparece na lista do Google é desse caderno que tem o erro. Aí depois eles perceberam o erro e fizeram uma nova, né, reedição corrigindo o erro. Então tem um caderno com erro e tem um caderno sem erro. Por que eu falo do erro? Errar é humano, todo mundo pode errar. Né? Excesso de peso mais obesidade. Não precisa. Todo paciente obeso tem que ser rastreado. Aí eu não precisaria acionar com excesso de peso, porque o cara já é obeso. Essa aqui é uma redundância. Né? Excesso de peso mais obesidade. Não, o cara é obeso. Tá? Então ali é um problema que o caderno trouxe na lista. Excesso de peso e síndrome de ovário policístico vai rastrear. História de diabetes gestacional ou recém-nascido de mais de 4 quilos com excesso de peso, rastreia. História de doença cardiovascular e tem excesso de peso, vai rastrear. E inatividade física com excesso de peso vai rastrear para diabetes. Essa é a lista. Independente de qualquer coisa, se é diabetes mellitus tipo 2, é população mais jovem ou mais adulta, gente? A partir de quantos anos, mais ou menos? A partir de 30. Só que a literatura diz que a incidência de diabetes aumenta a partir de 45. Qualquer pessoa com idade de 45 anos, inclusive, para frente, tem que rastrear diabetes de forma independente de fator de risco. Bateu a idade de 45, vai rastrear para diabetes. Tá? Aí vai falar, estou ficando velho, tem que rastrear diabetes agora? Sempre, né? É por aí. E risco cardiovascular moderado, tem um score chamado Framingham. Se bater o risco moderado ou alto, você tem que rastrear diabetes. Então, é essa a lista de rastreamento. Vamos fazer uma pausa? 10 minutinhos, depois a gente volta para continuarmos a nossa apresentação sobre diabetes mellitus. Tá ok, pessoal? 10 minutinhos aí para dar uma esticada, o pessoal de casa também poder dar uma descansada e a gente volta.